Vamos fazer aqui a correção então. Primeiro 1 e 2 num vídeo, depois 3 e 4 no outro. Questão 1 apenas para calcular a velocidade síncrona da máquina síncrona, né? Máquina em corrente alternada. Parâmetro que influencia na velocidade e frequência da alimentação. Então, por exemplo, se eu mudar aqui esse módulo da alimentação em volts para mais ou para menos, não vai influenciar. Então, o único fator aí que influencia da alimentação é a frequência. Questão do número de polos também, mas é uma característica física da máquina, né? Então vamos lá. Letra A. Velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência pelo número de polos. Conforme a literatura, você pode encontrar essa fórmula sendo 60 vezes a frequência por pares de polos, né? Mas é a mesma coisa. Então, item A, velocidade síncrona, igual 120 vezes 60 Hz, né? Dividido por 8. 120 por 8 dá 15. 15 vezes 60, 900 RPM. Então a gente observa aqui nessa fórmula que não tem tensão aqui, né? Só tem a frequência, número de polos para achar a velocidade. Então quem faz esse papel de variar a velocidade, né, ou seja, variar a frequência, é justamente um inversor de frequência, tá? Letra B. Velocidade síncrona 120 vezes 180 dividido por 10 polos. 120 por 10, então tenho 12 vezes 180. 2.160 RPM. Então, apesar de ser muito simples essa fórmula, ela é muito usada, né? Muito usada mesmo, para cálculo aí de velocidade síncrona. Para quem pretende prestar concurso, enfim, sempre tem isso aqui. É muito comum. Então, cálculo de velocidade aí para máquina em corrente alternada. Número 2 já é correção de fator de potência, utilizando aqui a máquina síncrona, né? Então, determine a potência do gerador síncrono para que o fator de potência de uma instalação elétrica fique em 0,92 indutivo. Aí, dados: potência reativa, né, quanto que eu tenho de perdas, e o fator de potência atual. Sempre que tem um exercício desse aqui, né, de correção de fator, né, lembrar que o gerador síncrono ele vai introduzir potência ativa no sistema. Talvez vocês estejam vendo ou viram a correção do fator de potência em instalações industriais com um banco de capacitores, né? Você adiciona potência reativa. Aqui não. O que a gente já tinha de perdas permanece. A gente vai adicionar potência ativa no caso do gerador, né? Então, precisamos saber de quanto é a potência desse gerador, então, que será adicionado. Quando é esse caso aqui de exercício, o ideal é a gente desenhar o triângulo antes e depois, tá? Antes da correção e depois. Então, aqui, antes da correção. Então, antes, um triângulo retângulo, né? Aqui eu tenho a potência ativa. Aqui eu tenho potência reativa e aqui a potência aparente. Antes da correção, aqui que é dado 4 kVAR, são as perdas. 4 kVAR. Potência ativa não é dado. Potência aparente também não, mas a gente pode calcular, né? É dado o quê? Fator de potência que está em 0,88.
Fator de potência é igual cosseno do ângulo φ, que é o ângulo φ. Se o fator de potência é 0,88, para eu descobrir esse ângulo aqui, então, eu vou fazer cosseno a menos 1 de 0,88. Então, 0,88, cosseno a menos 1, dá 28,35 graus. 28,35 graus. Né? Esse ângulo aqui é a abertura aqui do meu triângulo. Φ igual 28,35. Então, por esse ângulo aqui e usando as funções trigonométricas, a gente consegue determinar a hipotenusa, né, o S e o P. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui agora, para modelar o triângulo antes, né? Então, qual função trigonométrica eu posso, por exemplo, definir de forma que eu utilize o ângulo φ, cateto oposto, cateto adjacente? A tangente, né? Então, a tangente de φ é igual ao cateto oposto, que é o Q, por cateto adjacente, que é a potência ativa. Então, vamos lá. Quero o P, né? Então, a potência ativa é igual a 4 kg, né, no caso, dividido por tangente de 28,35 graus. Vamos fazer. 4 dividido por, melhor tirar o ângulo, né? 28,35 tangente. Dá 0,539. Então, vou fazer 4 dividido por 0,539. Potência ativa é 7,42, aproximadamente. 7,42 quilowatts. Tá? Eu estou fazendo aqui antes da correção. E o meu S, né, que é a hipotenusa? Bom, eu posso simplesmente usar aqui teorema de Pitágoras, por exemplo, também dá para fazer. Ou usar alguma função trigonométrica que relacione Q, P, S, né, e o ângulo φ. A gente pode fazer, por exemplo, cosseno, né? Cosseno de φ é 0,88. Né? E olha só a relação. Cosseno de φ é igual cateto adjacente por hipotenusa, ou seja, P por S. Então, se eu quero o S é igual ao P, 7,42, por cosseno de φ, que é 0,88. 7,42 por 0,88 8,43 kVA. Então está aqui representado, né, como é o meu sistema antes de qualquer correção. Né? E agora a gente vai procurar representar ele depois. Fiz antes. Agora vamos fazer depois da correção, né? E interpretar os valores, né, de quanto que mudou aqui a minha potência ativa. Lógico que se você tem mais facilidade aí com trigonometria, você vai fazer bem mais rápido esse cálculo, né? Mas vamos detalhar aqui como que fica o triângulo de potências. Então agora, depois. Então, depois ainda é um triângulo retângulo, né? Provavelmente ele vai estar mais fechado. Aí eu tenho aqui a potência ativa. Essa nova potência ativa, depois, né, da correção, ela vai ser a potência do gerador, né? A potência do gerador mais
aquela potência que eu já tinha, né? 7,42 mais a potência do gerador. E as perdas que eu já tinha aqui ainda permanecem. Eu ainda tenho essas perdas aqui, né? Eu só adicionei no meu sistema a potência ativa do gerador síncrono. Então aqui eu ainda tenho 4 kVAR. Vou fechar aqui, tá? E aí, né, o novo fator de potência, né, o meu alvo, é o que? 0,92. Tá? Qual é o ângulo correspondente aí a 0,92? Cosseno a menos 1 de 0,92. Então, o ângulo ali, né, necessário para dar esse fator de potência, 0,92, cosseno a menos 1, 0,92. 23,07 graus. Já é um valor conhecido, né? 23,07 graus. Então, é o ângulo aqui necessário, né, para, conforme a abertura aqui, quando eu tirar o cosseno dele, dá o 0,92 que eu estou buscando, 23,07. Então, olha, eu modelei aqui o triângulo antes e depois. Conforme você trabalha com as funções trigonométricas, alguns parâmetros nem precisava calcular, né? Então, por exemplo, eu desejo aqui a potência ativa. Tem alguma função trigonométrica que relaciona cateto oposto e adjacente? A tangente, né? Igual eu fiz aqui, ó, né? Pela tangente. Nem precisaria do S nesse caso, né? Mas vamos lá, ó. Tangente de φ é Q por P. Tangente de φ é cateto oposto por cateto adjacente. Então, o P, né, o novo P aqui, ó, vou chamar ele de P2. Então, esse P2 aqui é igual 4 por tangente de 23,07. Então, essa nova potência aí vai dar 23,07, 0,426, né? A tangente. 4 dividido por 0,426. 9,39. Aproximadamente 9,39 quilowatts. Olha só, eu achei o cateto adjacente ao ângulo aqui, né? Só que eu tenho que ter em mente que essa nova potência aqui, ela é composta pelo que eu já tinha, né, anterior à correção, mais a potência do gerador. Então, se eu desejo saber a potência do gerador, o que eu tenho que fazer? Potência do gerador é igual a 9,39 menos 7,42. 9,39 menos 7,42 vai dar aí aproximadamente, ó, 1,97. 1,97 quilowatts é, portanto, a potência aí do gerador síncrono que a gente tem que adicionar aqui nesse sistema para que o fator de potência fique em 0,92. Lógico, envolve função trigonométrica, é um cálculo aqui aproximado, né? Então, o ideal é chegar próximo, até 2 aí, já está um valor legal. Ok?